Muito bom dia, que a bênção, o amor, a graça e a alegria do Senhor Jesus possam transformar esse domingo num domingo diferente. É o que deseja o meu coração para ti, que estás à busca de algo que venha te dar superação, que venha te dar fortalecimento e graça. E falando em graça, eu estou no livro de Mateus, no capítulo 4, que fala quando Jesus estava na Galileia e os seus primeiros discípulos. Ele, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Desde ontem, uma palavra vem ao meu coração sobre arrependimento. As pessoas geralmente não sabem o que significa arrepender-se. Arrepender-se não é cair apenas em si, mas é despir-se de todo o orgulho e vaidade e enxergar o que realmente está errado, aonde está o equívoco. E não é só um equívoco, é onde realmente aparece claramente a questão do que está certo e que está errado, confrontando o nosso erro com aquilo que está certo. Porque, de fato, muitas das pessoas querem justificar seus erros demonstrando um remorso ou então olhando para o modo geral do comportamento humano, para a cultura do local, para a situação do momento, então sempre tendo justificar. Muitas são as pessoas que falam que são muito boas, mas que ninguém pode mexer com elas. Eu sou muito bom, mas ninguém pode mexer comigo. Quando o ser humano fala essa frase, ele já demonstra que ele não tem equilíbrio. Porque o ser humano não é bom. Em primeiro lugar, a definição de bondade não pode vir de nós mesmos. Tem que vir de outras pessoas. Mas também temos um ditado que fala... aliás, próprio Jesus disse: ai de vós se todo mundo falar bem de vocês. Significa que também a pessoa faz concessões com facilidade e ela não define uma linha de diferença, uma divisória, um divisor de águas entre o certo e o errado. Porque eu posso não ser preconceituoso, assim como Jesus não foi. Jesus não teve nenhum preconceito, nem racial, nem de uma situação social, porque primeiro ele se despiu de toda a glória, de toda a divindade para vir ao mundo e ser homem tal qual eu sou, tal qual você é, ser humano, carne e osso. Foi assim que Jesus viveu toda a sua trajetória, todo o seu ministério, toda a sua vida na terra. Foi baseada em situações naturais. Embora que ele trouxesse a mensagem e dissesse: é chegado a vós o reino de Deus. Junto com isto vem uma exigência. Aliás, vem um alerta: arrependei-vos. Hoje nós vemos muitos evangelhos sendo pregados, o evangelho que massageia o ego do ser humano. O evangelho que não faz o ser humano cair em si. E o evangelho que faz concessões com coisas erradas não é evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de qualquer um que crer. O evangelho é a novidade de vida que acontece a partir do momento que há uma aceitação clara, onde há uma busca sincera, onde há uma entrega. Quando ocorre o arrependimento, é que eu não vou mais por esse caminho. Muitas vezes você deve ter ouvido alguém que se converteu. Para muitas pessoas, converter-se significa sair de uma religião e migrar para outra. Se desfiliar de uma crença ou se desvencilhar de uma crença
e passar a crer em outras coisas. Isso não é conversão. Conversão é apocatástasis, que é a palavra que é de origem grega e que significa um novo nascimento ou uma nova criação em cima de uma velha estrutura. Esta palavra grega ou hebraica, não defino bem essas raízes, da onde que ela vem, mas eu lembro que eu decorei essa palavra. E essa palavra me chama muita atenção porque parece um palavrão, apocatástasis. Mas esse é o processo que acontece com o indivíduo que estava num caminho errado e conhece Jesus como Salvador, ou reconhece Jesus como Salvador. No momento em que falamos Salvador, salvar do quê? Salvar de um estado de perdição, de estar exatamente como diz aqui o texto. O povo estava assentado em trevas e viu uma grande luz. Assentado em trevas significa a situação, não é que estavam sentados, mas o povo estava acomodado, o povo estava paralisado diante de uma situação que não tinha perspectivas. Mas de repente viu-se uma grande luz. Que luz é esta? Essa luz foi o anúncio de Jesus já em primeira mão, de uma forma que apareceu aos pastores que estavam ali no deserto, apacentando, e viram uma grande luz, uma estrela, a estrela de Belém, que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aqui se confirma uma palavra muito forte quando ele disse: viu uma grande luz. Os que estavam assentados em trevas viu uma grande. Ao povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados, agora pior ainda, na região ou à sombra da morte, a luz raiou. Nós estamos num momento onde as pessoas estão desesperadas por uma palavra verdadeira, por algo que venha lhes tocar o coração. E nós estamos vivendo um período de uma preocupação, de um medo tão forte, que as pessoas estão desesperadas por um anúncio de uma grande luz. Quantos e quantos de nós, quando o desespero bate, nós precisamos ver uma luz no fim do túnel? Pois estamos num túnel escuro, estamos assentados em trevas, estamos numa situação de trevas, estamos numa situação de pandemia, estamos num desespero onde as pessoas precisam de uma grande luz. Que luz pode ser maior que a luz do Senhor Jesus? Que luz pode ser maior do que aquela que vem revelar primeiramente a nossa situação de sossego em coisas erradas? Quando eu sou tocado pela palavra, eu sou tocado pelo Espírito Santo e ele me convence, ele me mostra a minha situação real do erro que eu estou cometendo. Então, se hoje o Senhor com esta palavra veio trazer vida, veio trazer luz para os teus pensamentos, olha para Mateus no capítulo 4 e leia os versículos que seguem a partir do 18. E veja ali quando ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não é possível que se instale o reino de Deus na tua vida, na minha vida, sem que haja um arrependimento. Muitas são as pessoas que querem algo novo, mas não querem abrir mão do algo velho, da situação cômoda. Assentado significa que estamos acomodados, estamos sossegados na nossa vida de sempre. E hoje tem muito o adágio do deixa disso. Não te mete. Se você falar de algo que está errado, você está se metendo na vida do outro e você não tem moral, você não é perfeito. Quem disse que nós temos que ser perfeitos para falar de Jesus? Nós devemos ser alguém à busca da perfeição. Porque a cada dia estamos sendo transformados. A luz vai raiando até que o dia se torne perfeito.
de madrugada, ou no crepúsculo, ou na virada da noite para o dia não vem numa explosão. Aos pouquinhos a luz vem chegando e o dia vai se tornando real quando o sol de fato começa a raiar, brilhar sobre a terra. Mas antes que o sol chegue, chega a claridade, chega a sensação de luz. Então, os que estavam na sombra da morte, estavam à beira do abismo, estavam quase à morte, nas trevas e quase à morte, porque ele repete novamente aqui, quando ele disse o povo, primeiro estava assentado em trevas e uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então, se a luz raiou, primeiro eles viram a luz de longe e depois ela se torna real. Você quer fazer uma experiência nesse dia de hoje? Deixa Deus falar no teu coração. Deixa Ele revelar o teu próprio estado. Vamos despir o homem orgulhoso e vaidoso de todas as suas convicções, sejam elas tradições, sejam elas religiosas, sejam elas o que for. Você pode ter sido alguém que já caminhou muitos anos de Bíblia na mão, ter conhecimento profundo, mas se não houver arrependimento, se não houver reconhecimento da culpa, e nós não colocarmos isso aos pés de Jesus, aquilo que é a situação, ela vai continuar. Se a tua vida é trevas, ela vai continuar trevas, mas você tem o poder de decidir isso hoje. Nós temos o poder, Deus nos deu a livre escolha de decidirmos por aquilo que vai mudar, vai fazer a nossa diferença, vai fazer diferença em minha vida e na vida do outro. Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu podia não fazer isso, mas eu estou disposto a ajudá-lo a encontrar o caminho do arrependimento. O apóstolo Paulo falou em 3 situações que muitos são os seres humanos que são enredados, porque quando a gente começa a aprender sobre isso, a gente passa a usufruir de um outro entendimento. Paulo disse que a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida faz a grande destruição. A cobiça dos olhos, os olhos atentam com olhar desejoso para aquilo que não lhe pertence, que aquilo não pode ser seu. E a carne absorve esse desejo e automaticamente o ser humano é levado a executar o plano. Isso é concupiscência da carne. Deixar que a carne mande. Já usei esse termo, deixa a vida me levar, ó vida leva eu. É a desgraça da humanidade quando a vida leva a vida. A vida leva a morte. Porque a gente não pode deixar desandar. Não é deixar acontecer o que tem que acontecer. As pessoas dizem, tudo acontece porque tem um propósito. Sim, todas as coisas no mundo têm um propósito. Até o propósito da morte também. Da desgraça também. Da infelicidade. Mas quando estamos ligados ao reino de Deus, estamos ligados e despertados para o reino de Deus, a partir dali, o que vence é uma vida correta. É o amor ao próximo. É a pureza, a busca da pureza, a busca da perfeição, a busca do certo. Entre uma palavra verdadeira e uma palavra falsa, qual das duas você gosta mais de ouvir? Eu gosto de ouvir o verdadeiro. Quem gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado. Então, melhor é a verdade do que o engano. Melhor é a verdade do que a mentira. Melhor é o bem do que o mal. Quando você ouve alguém fazer alguma coisa por alguém, você fica feliz, olha, o ser humano, esse é bom. Quando uma pessoa entrega a vida dela pela outra, abre mão da sua própria vida por alguém, esse é muito bom. E esse foi Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que deu a sua própria vida pelos seus amigos, que dá a sua própria vida para salvar os seus amigos. Jesus chamou os discípulos de amigos. Ele disse, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, porque os servos não sabem o que fazem seu Senhor, mas os amigos sabem. Então agora você entendeu que Jesus quer ser seu amigo, quer ser seu Salvador. E não adianta você vir para mim e dizer,
Ah, mas eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito. Você precisa entender o propósito de Deus. Se a tua vida está numa situação que está, é porque realmente está precisando Deus tomar conta desta tua vida. Você gostaria que o reino de Deus se estabelecesse em ti? Então é preciso entregar-se. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Estamos no arrependimento, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se o Pai Nosso for aplicado no nosso dia a dia, se nós perdoarmos como queremos ser perdoados, se nós nos arrependermos dos nossos erros, assim como gostaríamos que outras pessoas se arrependessem também dos erros que cometeram contra nós, então tudo vai tomar um rumo de felicidade. Mas a felicidade, que é o contentamento, que é o suprimento da vida, não é ter as melhores coisas, ser o cara mais rico do mundo. Nem o cara mais rico do mundo a gente não tem como medir se ele não está sentado na região da sombra da morte. Se ele não está assentado nas trevas. Mas o que tem que acontecer é que nós temos que ver a luz. E a luz está na palavra de Deus. A luz está no alimento que vem produzido hoje, nesse momento, nessa palavra, que pode suscitar o Filho de Deus. Ah, mas eu já sou religioso. Não, eu estou falando de vida. Estou falando de revolução aí dentro do teu coração. Sentir o palpitar da obra de Deus acontecendo de forma maravilhosa, sobrenatural. Que o Senhor te desperte hoje, que o Senhor nos desperte, nos envolva, que nós possamos viver o extraordinário. Então, ainda que estejamos no vale, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu posso estar longe da luz, mas eu tenho esperança. Se a tua esperança hoje, se tua atenção está voltada para enxergar essa luz, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E depois os que estavam em trevas, no vale da sombra da morte, que estavam ali na região da sombra da morte, lhes raiou a grande luz. Os que estavam na região da sombra da morte, pode falar assim, que o povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, se estava tudo perdido, a esperança, um adágio popular diz que é a esperança última que morre. Eu digo que quando morre a esperança, o ser humano já morreu. Porque sem esperança é impossível continuar vivo. Sem esperança é impossível vencer esse Covid-19. Sem esperança, sem prudência, sem amor, é impossível vencer qualquer coisa. Tem muita gente com medo, mas faz tudo errado. Tem muitas pessoas que se preocupam muito em só usar máscara, lavar as mãos, mas o resto, a alma está apodrecida. Existe um estado de trevas que tomou conta da alma. Não há um comportamento de amor, não há um comportamento de fé, não há um comportamento de sensibilidade. Que nós possamos hoje refletir sobre o que representa a minha vida para o próximo. Vamos ajudar, vamos incorporar uma fé verdadeira que faz parte do nosso dia a dia. Não vamos apenas juntar as mãozinhas e ir para a igreja, confessar ao guru que fez de errado. Mas vamos falar de Deus hoje, vamos falar com Deus e pedir que Ele nos perdoe. Senhor, te peço que perdoe os nossos pecados. Faze-nos enxergar essa grande luz. E mesmo que estejamos em riscos, nós estamos numa região de riscos, região de morte. Como essa pandemia está no mundo todo, existem regiões com bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas, bandeiras de atenção, bandeiras de morte. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que o povo seja levado a uma consciência de amor,
uns ajudando os outros, uns cooperando com os outros, mas que desperta entre o povo o amor verdadeiro de Jesus, que deu sua própria vida para salvar-nos, para nos perdoar e para nos mostrar que existe algo muito maior à nossa espera. Nós estamos em meio a tribulações, mas essas provas, elas não se comparam às glórias futuras que o Senhor tem preparado para cada um que crê, que deposita a sua fé em Ti. Que nesse dia de hoje, Senhor, Tu possas visitar as pessoas que estão assentadas em trevas para que vejam a luz. E aos que estão na sombra da morte, a região da sombra da morte, possa raiar essa grande luz. Que o Teu reino se estabeleça e que o amor de Jesus reine nesse coração, nessa família, nessa casa. Tira toda a perturbação, todo medo, todo pavor, toda angústia, toda a raiva, todo o ódio, todo mal seja eliminado nesse momento. E que a paz possa reinar, que a luz possa raiar nesta casa, raiar nesse coração. Que a alegria do Senhor, que a nossa força venha fortalecer-nos nesta manhã. Que essa força tome conta de todos. E que a bênção do Todo-Poderoso chegue aí nesse coração que está contrito, está aflito, está desesperado. Enche a minha casa com a Tua presença, assim como eu sinto o perfume aqui em meu lar. O bom perfume de Cristo seja sentido e percebido pelas pessoas que se aproximam de nós. Que Tu possas carregar contigo esse bálsamo que cura, esse pão que alimenta, essa alegria que sustenta. Ó Deus, faz de cada um instrumento nesta hora. Todos quantos estão orando possam receber o Teu Espírito nesse momento. Possam receber a Tua unção nessa hora. E que todos possam fazer algo pelo ser humano, pelo semelhante. Que todos possam ser usados nesses dias. Todos quantos creem em Ti, mobilizem-se, ajudem, façam aquilo que tem que ser feito. Deus, desperta o Teu povo como instrumentos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que está inscrito no meu canal, dê um like, espalhe essa palavra para todos quantos você conhece. Não é para promover a minha pessoa, mas é para promover o nome de Jesus Cristo. Que hoje o Senhor possa ter tocado o teu coração. Até breve e me ajudem a divulgar essa palavra, para que as pessoas sejam tocadas gratuitamente pelo Espírito de Deus e compreendam a palavra que está escrito em Mateus, no capítulo 4, no verso 18, no verso 16 e 17. Ao povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região à sombra da morte e sombra de morte, a luz raiou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Bom dia, bom domingo.